Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 178 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Marcelo. E Marcelo, cara, como eu sou o primeiro, eu tenho o privilégio de dizer: vem com Josué lutar em Jericó. Olá, aqui é o Marcelo, tô aqui com o Pedro, que é o mais forte e corajoso de todos nós. Olha! Evidências. Eu sou o Pedro e estou aqui com o Bibo do BTcast, que já colocou sua corda vermelha pra fora da janela. Pô, não entendi, cara, mas tudo bem. A gente já vai contar a história, você vai entender. Então tá bom, obrigado. Eu sou o Bibo do BTcast, estou aqui com o Paulinho, que volta e meia aprecia Skol. Por causa do vale e tal? É, justamente, significa cacho de uvas, né? Cacho de uvas. Ah, muito bom. Eu falei que era sem graça, mas tem a ver com o tema, entende? Não, foi boa. Buscou alguma coisa lá. Aí aquele silêncio que ficou entre a minha fala e vocês, tu edita, né? Pode deixar, as pessoas já viram que teve. Assim, foi rapidinha a reação. Então, tá bom. Por isso que demora tanto pra gravar, né? E nós vamos dar um tempo nos programas gravados do Encontro Cepal. Chega, né? Foram 3 na sequência, mas a ideia é lançar um programa por mês. Agora a gente com saudade de gravar pelo Skype, né? Esse calor humano que a gente não sente pela internet. Nós estamos aqui com o Bibo, que volta aqui com a gente pra gravar sobre... A gente trouxe ele assim porque a gente tem falado sobre biografias e tem falado muita abobrinha. Ele tá aqui pra falar a verdade. Ele traz aqui a opinião final sobre o que nós vamos falar aqui, porque nós vamos falar sobre Josué, o mais pedido dos últimos tempos. A gente gravou sobre Jó, já veio gente falando, por que não foi Josué? Mas Jó... Mimimi. Jó, na verdade, não foi a intenção de continuar as biografias, foi de falar do livro, né? A gente falou mais do livro do que propriamente de Jó. Né? Nas biografias, nós centramos mais nos personagens. E agora a gente continua, depois de Moisés, vamos pra Josué, que foi o seu sucessor. Eu quero dar só uma ressalva aos ouvintes, aquela apresentação que o Paulinho fez. Não criem expectativas, ok? Obrigado, recado dado. Sem mais, né? Sem mais. E esse programa tem Fica a Dica. Fica a Dica super especial. É sempre muito especial. Ai, gente, cada vez que eu faço Fica a Dica, eu fico maluca pra que vocês leiam esses livros, porque é muito bom mesmo. Faz muita diferença. E hoje nós vamos falar de um livro do Paul Miller. Paul Miller, O Amor Andou Entre Nós. Aprendendo a Amar como Jesus, das edições Vida Nova. Gente, que livro gostoso de ler. Você lê rapidinho, é coisa assim de 3 dias pra quem devora livro mesmo. Aqueles mais devagarzinho pode ler até em um mês. Mas é muito gostoso de ler. A fala dele é muito fácil, é muito simples. E é muito gostoso. Você não vê a hora assim de ler outro capítulo e vai devorando. Muito direto mesmo o jeito que ele fala. O que ele faz nesse livro? Ele traz o exemplo de Jesus e mostra que ele é o maior exemplo de amor que nós temos. Alguém verdadeiramente compassivo, alguém que amou todas as pessoas. Apesar de ser todo poderoso, ele amou, teve compaixão de nós, entendeu o nosso sofrimento, né, amor? E é por isso que ele é o amor que andou entre nós. Aí ele traz seus exemplos pra falar pra gente da importância de praticarmos esse amor em várias esferas da vida, né, Dri? Ele ensina, assim, a gente a ter compaixão das pessoas, a gente aprender a enxergar as pessoas, porque às vezes a gente enxerga a pessoa, enxerga o problema da pessoa pela nossa ótica, a gente não consegue enxergar pela ótica dela. E Jesus, ele tinha essa habilidade de realmente se compadecer, no sentido da palavra mesmo. E é legal que depois que a gente aprende a amar as pessoas como Jesus amou, as picuinhas, as diferenças, nossa, ficam muito pequenas. Muito pequeno Então mesmo. é altamente recomendável esse livro pra você que quer conhecer um pouquinho mais do amor de Jesus, né? E ele traz também, o Paul Miller traz exemplos da sua vida que vão mostrar na prática esse legal. amor também. Ele fala do relacionamento dele com a esposa, algumas coisas assim. Lembra um pouco até a narrativa do Max Lucado. Assim, aquela questão de falar da esposa. De trazer muitos exemplos da vida cotidiana dele, é verdade. Então, e também, um Fica a Dica aí especial, esse livro
livro é um livro interessante para virar até uma série de estudos na igreja. Aham, né? dá pra trazer muita coisa. A gente até viu, jogou o título na internet, teve gente que já fez isso, né? Então, dá pra trabalhar com jovens, adolescentes e até na igreja mesmo fazer uma série de estudos sobre o amor de Jesus. Isso, um amor genuíno. Então fica a dica aí, O Amor Andou Entre Nós, das edições Vida Nova, clica no banner que tá no post desse programa e adquire lá pelo site da Vida Nova. E assim, como prometemos no programa não anterior, como chama o retrasado, né? O retrasado. O programa retrasado, o podcast 176 de Irmãos.com, nós falamos com o Luiz Saião e prometemos sortear o seu livro O Problema do Mal. Autografado. Com dedicatória. Autografado parece muita coisa de artista, né? Com uma dedicatória do próprio Luiz Saião. Eu não entendi o que ele escreveu, que a letra dele tava tão ruim. Mas tá lá com dedicatória. Tá lá. Você vai poder decifrar, porque o vencedor nós jogamos, só pra explicar o método, né? Nós jogamos no site random.org. Exatamente. E o vencedor foi Felipe Cardoso de Curitiba. Olha só, parabéns, Felipe. Ó, devora esse livro que ele é joia demais, viu? É, muito bom. Você vai... Ele vai estar com umas olheirinhas, porque eu já li. Umas olheiras, umas orelhas. Umas orelhas. A gente folhou ali um pouquinho, tá bom? Mas você vai ter esse privilégio. Manda o seu endereço pra gente. A gente vai dar dedicatória também, não, né? Não, deixa só o Luiz Saião. Manda seu endereço pra podcast@irmãos.com, endereço completo, vê se tá certinho, tá? Porque se extraviar, a gente não tem outro autografado. É verdade. A gente manda pra você essa semana. Assim que receber o e-mail, a gente já pode mandar. Parabéns, Felipe. E só um último recadinho, nós tínhamos que falar aqui do encontro de líderes do JV, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de junho. Muito bom encontro. Olha, pra quem é pastor ou líder de jovem e adolescente da igreja, tem que ir. Só que se você não se inscreveu, tem você vai que ir só o ano que vem. No ano que vem. Esse ano já tá lotado. Então, a gente só tá aqui pra avisar que eu estarei, a Adri não vai por causa da gravidez e tudo mais, mas eu vou lá com o Cassiano e o pessoal da Cepal Digital, vamos passar o sábado todo lá. Se você estiver lá, venha falar com a gente, pra gente trocar algumas ideias. Se você não se inscreveu, fica esperto no ano que vem, quando eles abrirem as inscrições, porque tá esgotando muito rápido. Muito rápido, gente. Dessa vez, acho que foi o recorde deles. Esgotou muito rápido. Mais de um mês de antecedência esgotou. Mas uma coisa boa que a gente vai estar filmando tudo, né? Vamos disponibilizar tudo depois em DVD, você pode adquirir na loja da Cepal Digital, a gente põe o link aqui. Ah, só mais uma coisa, já está à venda em irmãos.com e também no site da Cepal, o box, estamos chamando de box. Box? É caixinha, com 53 DVDs do 39º Encontro Cepal. E lá tem o quê? Tem o nosso seminário. Olha que chique, e que esgotou, com direito à plaquinha de esgotado. Mas a gente tá produzindo muitos mais, então você vem. Estamos produzindo. Se você mora aos arredores aqui de São Bernardo, venha São nos Paulo, ajudar a produzir, inclusive. Por favor, gente, venha me ajudar. Entre em contato com a gente. Mas você já pode comprar no preço muito especial, 53 DVDs, são 79 palestras. Entre palestras, pregações, estudos e seminários, 79 em 53 DVDs. Clica aí nos banners espalhados por irmãos.com e adquire o seu. Agora vamos voltar. Ah, espera, mas antes deixa eu só agradecer a Camila, a Joenalva, que são ouvintes nossos do podcast, que se voluntariaram pra ir lá no Encontro Cepal, trabalhar com a gente, foi muito jóia. Calma, teve o Daniel também, que foi esse ano. Verdade, o Leandro. Aqui. O Pedro, Angela, que vocês já ouviram no podcast Cepal. O Thiago Vondrasek lá, né? Pois é, o Thiago veio lá de Sapucaia do Sul como congressista e acabou trabalhando com a gente, né? Muitas pessoas ouvintes que participaram do Encontro Cepal e que hoje viraram nossos amigões, né, amor? É verdade. Então você também pode se tornar nosso amigo. Participe como voluntário da Cepal Digital. Escreva pra gente e peça mais informações. Valeu! Onde paramos no último programa sobre Moisés? A gente deu aquela corrida no deserto, né? Centramos mais na sua experiência no deserto antes de voltar para o Egito para libertar o povo. Aí ele volta a mandado de Deus para libertar o povo, liberta, né? Com todas aquelas 10 pragas, toda aquela história que você já sabe, atravessam o Mar Vermelho e ficam 40 anos no deserto. Esses 40 anos a gente correu rápido, porque é muita informação, seriam muitos programas só para falar sobre isso. Mas a gente chegou logo na Terra Prometida, na terra que mana leite e mel, prometida lá pro povo de Israel. E eles, quando eles estão para chegar, antes
antes de entrarem na terra, Moisés separa 2 espias, Josué e Caleb. Mais outros 10, na verdade. Foram 12, né? Eram 12. E só 2 sobraram, né? Porque os outros eram cacas. Os outros eram pessimistas. Os otimistas, Josué e Caleb, vieram com notícias boas da terra. E eles foram os 2 únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Todos os outros ficaram no deserto porque Deus não deixou eles entrarem. Só quem nasceu no deserto entrou na terra prometida. Olha que interessante. E eles eram os únicos circuncidados. Exato. Só os 2 tinham sido circuncidados, porque todo mundo que nasceu no deserto não foi circuncidado, como a gente vai ver aqui na história de Josué. Paulinho, eu acho que antes da gente entrar propriamente no livro de Josué, onde ele é a personagem principal, é interessante a gente resgatar um pouco da história do Josué já junto com Moisés. Porque a gente vê que o camarada, ele estava sempre junto com Moisés. Isso explica até o porquê ele foi o escolhido por Moisés para ser o sucessor dele. Tu vê que Moisés até muda o nome dele. O nome dele antes era qual? Oséias. Que significa só Salvador, ou ele salva. E quando Moisés muda o nome para Josué, ele já dá todo um sentido para aquilo que iria acontecer com Josué. Ou seja, Javé é quem salva. Então a gente vê, se não me engano, ele aparece em Êxodo 17, ele já estava junto com Moisés em vários momentos. Inclusive ele chega a subir no monte de Deus. Quando Moisés recebe todas as instruções, o Josué tá lá perto, cara. Então isso já quer dizer o quê? O bicho já está... É que eu sou íntimo do cara já, né? O cabra. Do cabra. Ele tava ali todo momento com Moisés. É legal a gente dizer isso para o pessoal entender que assim, ó, não foi de uma hora para outra que Moisés olhou para alguém e não, vai ser tu. Isso é muito legal. Me parece que Moisés já vinha preparando Josué para essa tarefa. Isso é muito legal e traz muitas lições pra gente hoje sobre liderança, né? Porque ninguém nasce da noite pro dia como um líder. Ele foi treinado, ele acompanhou, ele viu o que o líder estava fazendo e a partir daí ele conseguiu assumir aquela responsabilidade, né? E olha só outra coisa interessante, ele aparece pela primeira vez em Êxodo 17 e é num contexto militar e ele ganha, né? Moisés manda ele pra batalha lá tal, ele tem toda uma estratégia militar, vence, então isso já começa a dar moral para ele, né, perante o povo. E se a gente for olhar o livro de Josué, cara, as batalhas são para toda a conquista, né, daquela parte da terra que eles conseguiram. Isso dependeu muito dos conhecimentos militares de Josué. Isso é interessante que Josué, na verdade, ele se torna um general, né, um líder de exército, estrategista até, né? Então tudo que ele vai fazer é baseado em guerra. É um livro de muito sangue, né? O livro de Josué, é uma carnificina de verdade. Até se levanta a pergunta, né? Não sei se a gente vai falar isso mais tarde, mas... Vamos. E aí, deu? Vamos? Então tá bom. Voltemos então para a infância desse garoto. A infância não, né? Então vamos começar com o arquivo confidencial de Josué. Ô louco, meu! Olha isso! Só que Josué não ia falar nada, né? Se isso fosse hoje em dia, né? Faustão nunca deixa. Então Moisés morre ainda no deserto, Deus esconde o corpo dele e tal, né? Ninguém sabe onde ele enterrou. Depois lá em Judas a gente vê que teve uma guerra, né? Uma briga por causa do corpo de Moisés. Não tem isso lá no livro de Judas, lá na frente? Tem uma parada assim. É porque se eles soubessem, né, onde tinha sido enterrado, eles especulam que haveria uma idolatria em torno do sepulcro lá de Moisés e tal. Isso era muito comum nas religiões pagãs e tal. Porque foram 40 anos, né? Eles sendo liderados por aquele homem, né? Então imagina a admiração que foi feita ao redor dele. Mas o assunto hoje não é Moisés, é Josué. Coitado, até no podcast dele o Josué tá na sombra. Não, mas é interessante. E ele nunca sai da sombra. Isso é importante a gente frisar. Verdade. Moisés é o cara. E Josué nunca quis ocupar, de certa forma, o lugar de Moisés. E acho que até Deus tem, né, como senhor da história, também tem esse cuidado. Moisés é um cara completo. Ele é o legislador, ele é o profeta. Ele tem um ministério muito completo. E Josué não é tão completo assim. É o soldado. É o soldado, é o militar, é o general, entende? E acho que por isso se mantém durante o livro de Josué. Tanto que no livro de Josué eles se reportam sempre a Moisés. Moisés foi o grande líder deles. O Josué só dá continuidade, mas como se ele desse os créditos
atributos a Moisés, em última análise, né? É verdade. Seja forte e corajoso, que Deus fala pra ele quando comissiona, provavelmente tem muito a ver com isso, né? Sobre esse negócio de estar na sombra, né? De saber ser o segundo, cara. Isso é um Exato. dom de Deus, saber ser o segundo. Então nasce um novo líder. Josué se levanta, Deus separa ele e dá a ele a comissão já no começo do livro de Josué, né? Então a gente acaba os 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco. Essa eu complementei, viu? Essa eu complementei. Depois ele chega nesse momento que Deus chega pra ele e fala pra Josué, ó, Josué, agora você não é mais o segundo, você vai liderar esse povo, né? Uhum. Aí então que vem essa palavra forte, que tem tantas canções que declaram ser forte e corajoso, ou seja forte, seja corajoso, né? Eu estou com você, onde você andar, eu vou te acompanhar e vou te ajudar no que for necessário ser feito. Uhum. Você tá com a Bíblia a mensagem aí? Eu tô. Mas não é assim que fala. Essa é a minha interpretação. Mas tá próximo. Como é que fala aí na mensagem então, Pedro? Seja corajoso, anime-se. Você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Eu não sei o que passava no coração daquelas pessoas, mas Deus tinha prometido uma terra. Na minha cabeça era que eu ia chegar lá, era só chegar, sentar embaixo da bananeira e curtir a terra, né? Pegar, chamar o prefeito, pegar a tesourona, cortar a fita. É verdade, que aquele pôr do sol assim no fundo, né? A luz assim, né? A cidade brilhando, assim, bem interessante. E seria até, poxa, para um povo que sofreu tanto, né? Seria mais bacana mesmo, né? Mas não foi. Então, aí eles tiveram que chegar e conquistar aquela terra. E não foi só uma batalha, né? Foram várias batalhas durante todo o livro de Josué. A Bíblia fala que Moisés não pisou na terra, né? É porque eu posso fazer um monte de perguntas. Só que o marco do início do livro, da conquista, o primeiro marco é a conquista de Jericó e a travessia do Rio Jordão e tudo, né? E Não dá só spoiler, calma. Pô, se é spoiler, se você, querido ouvinte, tá ouvindo isso pra você é spoiler, você precisa melhorar muito essa leitura bíblica, cara. Poxa. Toma essa, Paulinho. Valeu, tô gostando. Não, Paulinho, pelo amor de Deus, não me deleta. Mas tem várias terras antes até do Rio e de Jericó que foram conquistadas, né? Antes do versículo 2 aí, né? Na verdade, se especula que a terra, agora me fugiu o nome aqui, da onde Moisés avista a terra prometida, ali já pertencia à terra prometida, em última análise, né? Alguns... Geografia bíblica não é a minha área, né? Mas, assim, eu já li sobre isso, de que da onde Moisés avista a terra, de alguma forma já pertencia à terra prometida. É claro que Moisés não entrou e desfrutou da terra, né? Que mana leite e mel. Talvez tivesse lactose e tal. Mas não necessariamente ele tava do outro lado da linha mesmo, né? Não necessariamente. Até eu tava vendo que Rubem, esses caras aí já tinham alguma terra antes do Rio Jordão e Josué até dá ordem pra eles, ó, essa é a terra de vocês vão atravessar comigo pra conquistar a terra dos seus irmãos também. No capítulo 1, versículo 12. Mas as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, lembre-se da ordem de Moisés, deu a vocês, quando ele prometeu descanso, tal. No final do 14, vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, para as outras tribos. Então eles já estavam acomodados em algum ponto. De certa forma, exatamente. Não começou, a conquista não começou em Jericó. Eu acho que era uma terra mais desértica, sei lá. Porque quando eles chegam já em Jericó, Jericó já tá em pânico. Sim. Até eu tava lendo aqui agora um comentário que fala, em Números 32, já mostra como os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés já tinham recebido sua porção de terra a leste do Rio Jordão. Ficou entendido que eles se ajuntariam ao resto de Israel na conquista da porção ocidental da terra prometida. Todo o povo de Israel devia participar em tomar posse da terra prometida como um todo. Há uma dramática sequência no capítulo 22. Aí ele manda conferir outras notas e tal. Então procede a sua informação. Muito legal. É uma coisa que eu não tinha atentado mesmo, assim, que a conquista já tinha começado. Não começou com a conquista de Jericó. Na verdade, as outras tribos é que foram procurar seu lugar e as tribos que já estavam acomodadas caminharam junto para ajudar na conquista.
Até nessa questão de tomada aí, existe também uma outra linha que diz que não foi assim tão violento a posse da terra, né? A visão de Juízes mostra meio que um assentamento mais pacífico, entende? O povo foi chegando, foi ali se misturando, entendeu? Foi conquistando um bocadinho de terra aqui, um bocadinho de terra lá. Então também tem essa visão, assim, né? Tem, mas os próximos capítulos aqui não deixam essa visão, não. É fio da espada, cara. Cara, eu vi uma vez na Super Interessante. Super Interessante tem um padrão, né, cara? Eles colocam alguma coisa meio polêmica, a cada 2 meses eles colocam alguma coisa bíblica pros crentes comprar. Pra comprar pra falar mal, pra fazer alguma pregação, não sei. E eu vi em uma, cara, tentando desmistificar a Bíblia, assim. E falando que, por exemplo, quando fala do rei Davi e tal, que a Bíblia dá uma exagerada boa, assim. Tipo, tinha um reino com 1 milhão de pessoas, mas na verdade era um tribo de cigano que ficava ali ao redor da terra, sabe? Eu às vezes fico tentado a interpretar assim algumas coisas desse tipo, assim. Até quando a gente faz esses cálculos, o povo... Eu tô falando isso porque eu sei que o Bibo gosta dessas coisas. já me cocei. Porque quando você faz a conta do relato de quantas pessoas saíram lá do Egito, é muita gente, né? Milhões de pessoas, como vocês falaram no outro podcast. E eles estão caminhando, né? Estão caminhando todo mundo junto aí, entrando. E você vai ver que aqui pra frente tem mais alguns números que continua muita gente mesmo, né? Em relação aos números, isso é sempre um problema no texto hebraico, né? Porque, primeiro que a gente se perdeu nos muitos manuscritos, e se tem uma brincadeira entre os exegetas que um cocô de mosquito pode atrapalhar uma tradução, devido a toda a pontuação do hebraico e tal e tudo mais. E, de fato, os números na Bíblia sempre foram uma complicação, assim, devido a essa quantidade enorme, né? Por exemplo, em relação à saída do Egito, 600 milhões, alguém lembra o tanto de gente? 600 milhões? Não pode ser tudo isso, cara. Era gente pra caramba. Digamos que fosse uma fila de 4 pessoas, que eles andassem com animais e coisa arada e tal. Cara, é pegar a ZL inteira e falar, marcha, galera. Todo bando de louco. Pela distância do Mar dos Juncos até a saída do Egito, ou Mar Vermelho, como é conhecido, erroneamente, obviamente, mas é a distância do Mar dos Juncos até a saída do Egito. Cara, e quando Moisés estivesse chegando no Mar Vermelho, ainda tinha gente saindo do Egito, tá ligado? For levar literalmente esse número. Mas o pessoal não precisa ficar desesperado, isso não é um erro, não foi manipulado por Constantino, não é nada disso. Mas é que os números na Bíblia sempre geraram uma complicação em todo esse processo de cópia e tudo mais, então sempre é meio complicado a questão de quantidade de povo, mas também não podemos reduzir a uma tribo de cigano, isso também já é desmerecer e querer desvalorizar, né, a história do povo. Muito legal. Então, agora chega o momento, Josué, na verdade, assume esse chamado de Deus, e o povo já começa a receber a sua liderança e tal, que é quando é decidido que eles vão começar essa ocupação, né, essa nova etapa da ocupação, através da conquista de Jericó, que devia ser uma cidade estratégica, ou pelo menos era a primeira, né, passando o Rio Jordão. Mas, no meio do caminho... Eles vão sondar o caminho, na verdade, né? Eles querem saber como é que tá, mais ou menos, a terra ali, eles querem saber o que tá acontecendo ali pro Jericó, então o Josué manda dois espiões, que não né? tem nome, né? Os nomes não são falados. Espia 1 e espia 2. Aí eles... E aí eles chegando perto da cidade, né? Que era uma cidade murada, né? Com uma muralha gigante protegendo ela. Inclusive, tinha casa em cima da muralha, né? Pelo que a gente pode perceber da história. Assim, pelo menos é o que eu entendi. E não eram as casas mais privilegiadas, né? Não era, porque era meio próximo, assim, né? Enfim. E foram visitar Raabe, né? Raabe, que era uma prostituta. O que eles foram fazer lá? Exato, cara. Essa é a pergunta. Então, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Porque assim, legal, uma prostituta, Raabe, ele socorreu eles, mas fala que eles foram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe. Cara, eu pensei no negócio. Não é impossível. O cara fala, vamos dar uma aliviada antes pra gente dar uma olhada. Não é isso, pelo amor de Deus, mas não é impossível, cara. Porque... Artista Guerra dos Tronos. Vamos aliviar a tensão um pouquinho. Não. Cara, eu penso o seguinte, cara. Olhando esses filmes aí, agora eu vou viajar, mas eu acho que o texto me permite isso. Quando a gente olha esses filmes de época e tal, cara,
cara, esses bordel, essas casas rábicas, são casas que ninguém se importa se entra alguém estranho, entendeu? Pode ver, todo viajante, ou ele vai pra um bordel... Lugar, então. Isso, justamente, entendeu? Então ninguém... Eu acho que é até estratégico eles procurarem ali a... Claro, eu queria saber como é que eles sabiam que ali era um bordel, né? Ah, Então, cara, na verdade, todo mundo sabe, né? Ah, O texto fala que a casa fica no muro. Eu imagino que o muro da cidade é como se fosse a periferia da cidade, né? Isso. Então ela tá lá ali no limite, né? Ela tá com o pezinho no deserto ali, né? Eles dão uma olhadinha no muro, vê uma luzinha vermelha. É lá que eu vou, né? Então acho que isso, a entrada de pessoas estranhas, entende? Tipo, eles não chamariam muito atenção, ou chamaram, Então, né? Porque... só que chamou a atenção, né, cara? Porque o rei manda dizer pra Raabe pra trazer os homens que entraram na casa dela. É, as Já pessoas tavam de viram olho. ele entrando e chegou aos ouvidos do rei, que seria assim, né? E viram que eram caras diferentes, que não eram clientes da... não eram assíduos da casa de Raabe, né? E aí o rei manda ela denunciar os homens, manda eles irem lá, e ela dá migué, né? Ela chega e assim, ó, não, eles vieram aqui realmente, vieram 2 pessoas aqui, mas eles já saíram, foram ali pelas montanhas, se vocês forem logo, vocês pegam ele no caminho. E eles estavam, na verdade, escondidos no eirado da casa, né? No terraço, escondido debaixo de talos de linho espalhados ali. Eu sei que ela foi muito importante, porque tu vê, ela entrou até na genealogia de Jesus, cara. Essa mulher foi punk. Sim, agora ela vai com eles, vai fazer parte do povo de Israel, vai se casar com Salmão e gerar Boaz, que vai ser marido de Ruth. Olha que interessante. Boaz, caraca. Ela é mãe de Boaz. Olha que coisa maluca. Uma prostituta mãe de Boaz, né, cara? Olha É, isso. então, convertida, né? É, Talvez, não, exatamente. talvez isso tenha feito ele ser tão tolerante assim com Tá, e estrangeira. Boaz é quem? Agora me fugiu. Ele é vô de Davi, é isso? Marido da Ruth. Ele é marido da Ruth. É, bisavô de Davi. Agora eu fechei, Lucas, aqui. avô, eu acho. Então, Legal. estamos chegando lá em Davi, mas bem interessante isso mesmo. Então, o que acontece? Os espias, ela pede, ó, legal, ajudei vocês, mas agora vocês têm que fazer o meu lado, né? Ela fala que o povo todo já tava sabendo que eles tinham atravessado o deserto, que Deus tava indo, e tava todo mundo já sabia da tremendo na base. abertura do Mar Vermelho, de tudo que aconteceu no Isso. deserto, então eles já estavam apavorados, né? E ela também já estava apavorada, só que ela falou, Então- só que eu tenho aqui um trunfo, né? Né? Eu posso ser salva, eu e a minha família, ela não fala de marido aqui, né? E nem de filhos, nem nada. Ela não sabe, talvez, né? Quem são. Paulinho, você entendeu o que ela fazia? O quê? Ela tem marido, cara. Ela tinha o marido dos outros? Então, ela fala dos pais e tal, dos parentes mais próximos que estariam lá na casa. Cara, dá pra fazer uma coisa romanceada muito legal com essa história. Fala pro Stênio, cara. Porque, tipo, você pensar que a família podia até desprezar ela, né? Por causa da profissão e tal. E daí ela acabou salvando todo mundo, né, cara? Exato. Exercendo a profissão. Uhum. Então. Aí eles falam assim, ó, pra gente saber, vai chegar aquela multidão aqui, como que eles vão identificar a sua casa, né? Então colocam um pano vermelho, né, um fio vermelho na janela da sua casa, que quando a gente chegar, a gente vai ver, eu me comprometo, nós nos comprometemos que não vamos destruir. Desde que, né, coloca as condições. 1, o pano esteja na janela. 2, todos estejam dentro da sua casa. E 3, você não conte pra ninguém o que vai acontecer. Se uma dessas 3 coisas acontecer, estamos desobrigados da nossa promessa, né? E ela aceitou, beleza. Pode ser assim, sem problema. Tá, chegamos na parte que o Pedro explica agora? É exatamente essa. Porque é que na minha versão ela coloca um cordão vermelho pra fora da casa, né? Uhum. Que é pra marcar justamente que a casa dela ela não deve ser atacada, não deve ser exterminada. E esse cordão é uma alusão também aos batentes pintados com sangue lá na história de Moisés, quando o anjo do Senhor baixa lá e mata os primogênitos. Então isso também é uma referência. É, uma referência à salvação que vem lá na frente com Exatamente. Jesus, né? Então, quando o Pedro fala que você já estendeu o seu cordão, é que você já, entendeu? Já Pô, está legal. selado. cara, Vendo que só? Poxa, legal, bacana, obrigado. Você poderia ter relacionado a Raabe, a profissão dela, mas não. Ah, obrigado. Então, eles voltam lá, né? Atravessam o rio de novo, não sei como, foram escondidos, fugiram, né? Da casa de Raabe, foram pelo outro caminho, das pessoas que foram procurar ele lá. Volta e conta lá pra Josué e todo o povo o que eles viram. E aí, então, começa a Eles estratégia. viram, viu uma prostituta, super, tipo... não viram nada, cara. Não, eles espionaram a cidade, cara. Eles viram como é que tava e ficaram sabendo que eles estavam apavorados. Isso foi uma Eles estavam com informação moral, importante. né? Sabia que eles estavam com moral. é verdade. Exato. Então eles voltam e aí começa a estratégia
estratégia de conquistar a terra. E quem dá essa estratégia é o próprio Deus, né? Que fala com Josué. Que começam sinais, né? Que a terra realmente, pra validar o chamado de Josué, né? Eu até vejo, cara. Sim, a Bíblia fala isso. Na frente dele estava o Rio Jordão. E não tinha barquinho para aquelas milhares de pessoas atravessarem, né? E sem serem mortos pelo exército que estava esperando do outro lado, talvez. Como assim tinha barquinho pra todo mundo? No barquinho sempre tem espaço pra todo mundo. Boa. Eu acho que tem um fator também pedagógico de Deus no sentido assim, ó. Com certeza, a história de tudo que Deus fez com Moisés, a travessia do Mar Vermelho, Mar dos Juncos, o povo parecia, isso aconteceu mesmo? Uhum. Só Josué e Caleb tinham visto a travessia do Mar Vermelho, olha que legal. Isso tem que acontecer. A gente quer ver isso aí, cara. Como é que é? Vocês falam dessa história aí, como é que é aí com a gente? A gente tá aqui também passando por necessidade, a gente tem essa terra da promessa aí que vocês falam lá desse cara Abraão que recebeu. Como é que é? A gente tem o rio na frente aí, ó. Se esse Deus aí... Porque eu penso nesse povo de Israel, cara, um povo muito, nonsense, assim, entendeu? Toda hora duvidando da soberania de Deus, toda hora duvidando de que Javé é o Senhor. Não é à toa que dos espias lá, só os dois receberam credibilidade de Deus. Por quê? Porque não é porque eles trouxeram boas notícias, é porque eles acreditavam que Deus poderia fazer eles conquistarem a terra e superar todos os desafios, entende? Uhum. Porque os outros viram a mesma coisa, só que, isso aí não dá, capaz, rapaz, isso aí não dá, tá louco? Parece. Entendeu? Aí eu penso que, agora Deus precisava, e isso é uma característica do Antigo Testamento, Deus fazer essas coisas estrombólicas e gigantescas, porque o povo estava firmando a sua fé ainda, né? Uhum. E tantos deuses, é que na época do Antigo Testamento, Deus tinha muito concorrente, dá pra fazer essa brincadeira, assim. Né? E aí entra, então, uma coisa que a gente ainda não falou na história, mas você que lê a Bíblia ou já assistiu Indiana Jones sabe, a Arca da Aliança. Caraca. Que era como Deus manifestava sua presença no meio do povo, né? Que era conduzido, tinha todas as instruções pra conduzir a arca e tudo mais. E Deus fala, manda a arca na frente, assim que essa arca chegar perto do rio, as águas vão se abrir e vocês vão passar em terra seca. Eles tinham que manter uma distância de 900 metros atrás da arca e tudo. E é isso que acontece, o povo marcha, a arca chega perto do rio, né? Com as pessoas carregando, não era algo sobrenatural que ia voando nada, né? Tinha gente carregando e a água se abre e eles atravessam o rio. Na verdade, não se abre, né? O mar se abria, mas o rio simplesmente fez uma represa. Uns 20 outro lado. É verdade. Uns 20 quilômetros daquela região tinha um desbarrancamento, segundo alguns arqueólogos, e provavelmente houve o desbarrancamento naquele momento, que onde represou o rio e a galera pôde passar. E era ainda tempo de cheia. Tem algum versículo na Bíblia que fala que não era qualquer coisa, né, cara? Dá uma valorizada, né? É mais tensão ainda. Aquela ideia de filme, né? Quando a coisa tá ruim, ela piora. É verdade. Então eles atravessam aí em pé seco e Josué pede pra eles levarem 12 pedras até o acampamento do outro lado, pra cada pedra representar uma das tribos e servir de memorial. Sabe o que é mais legal disso, cara? Essas pedras estão lá até hoje. Não, o pior. Tem uma pior, cara, lá na frente. Tem. Cara, quando eu era criança, eu vi isso na Bíblia, eu ficava pensando, cara, até hoje. Eu também. Até os dias de hoje. Mesma coisa, cara, eu ficava pensando nisso, porque a gente pensa, não, a Bíblia sempre tem razão, né? Exatamente. Mas assim, até o tempo em que ela foi escrita, né? Cara, acho que tem gente que lê a Bíblia ainda hoje e pensa isso que vocês pensavam na infância, cara, eu não duvido. Uhum. E nessas horas tem gente se sentindo culpado, mas tudo bem. E se você falar uma coisa dessa, tem gente que fala que você ainda não acredita na Bíblia. Não, mas tem, o mais pra frente eu achei aqui, Josué 6:25, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Cara, isso dá medo, né? Walking Dead, né, cara? O Rafinha Bastos diria que é a Abby. Ela é a Shamira, cara. É a Raeb, né? Boa. E assim, uma curiosidade, eu não tinha reparado ou não lembrava, eles fizeram um monumento no meio do rio também, com 12 pedras, e levaram outras 12 pedras pro acampamento. Não sei se vocês repararam isso. Tava uma festa essas 12 pedras, cara. Morria um cara que tacava 12 pedras em cima. É verdade. Tava na moda na época. É o simbolismo numérico, né? 12 tribos e tal, isso é bem presente. 12 tribos, 40 dias, 7 voltas, é bem... Volta ao mundo em 80 dias.
Caraca, velho. Vamos continuar. Eles começaram até uma santificação, né? Nessa nova etapa, porque aconteceu a travessia do mar, uma coisa sobrenatural que aconteceu. Fizeram ali a celebração, os holocaustos e tudo. E logo após aconteceu a circuncisão, né? Eles estavam se preparando mesmo, se santificando pro que ia acontecer em seguida, né? Foram todos circuncidados e eu tava pensando, caramba, e daí como foram fazer a guerra desse jeito, né? Andando meio crocadinho, assim. Corcunda. Andando corcunda, tá ligado? Quem operou fimose sabe. A risadinha sem graça de algumas pessoas. E tem uma coisa interessante, fala que essa travessia deu credibilidade à liderança de Josué. Aí então eles realmente conseguiram enxergar ele como um líder, né? Alguém estava representando de verdade Deus naquele povo. Acho que até por causa da representação de ter secado o mar, né? De ter aberto o mar, igual aconteceu com Moisés, né? Então eles viram que era o mesmo Deus ali, né? O capítulo 4, versículo 14, né? Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Exato. Que legal. É isso mesmo. E logo após a circuncisão acontece uma coisa bem sobrenatural, que é aparecer um homem em pé empunhando uma espada. E eles estavam caminhando, né? Estavam marchando. E no versículo 13 do capítulo 5 aparece esse homem aí. Daí eles perguntam, você é por nós ou por nossos inimigos? O que ele respondeu, Pedro? De nenhum dos dois. Sou comandante do exército do Eterno. É o Aplon, cara. Vocês já viram, né? Aí Josué reconhece que é um enviado de Deus, ou o próprio Senhor, como diz lá na frente, né? Ou o príncipe do exército do Senhor. Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Ou seja, bem parecido com Moisés, né? Exato. O arquetipo tá presente aí. Se foi mesmo Deus encarnado ou um anjo, tá na forma de um soldado, que é o que Josué era, né, cara? Falando mais aí na língua dele, né? Mas isso serve assim só pra ele sentir mais, né, que Deus tá na frente. Ou não, né, porque ele fala que não tava do lado dele. Não, o anjo tava falando que era do lado do Senhor, né? Ele não tinha E o Senhor tava com Josué. Acho exatamente. Se o José foi bom entendedor, né, cara? Exato. Claro. Pensou, não tá do meu lado. Ele queria dizer que ele não era parte daquele exército da terra, né? Não era de nenhum dos dois. Ele era de um outro exército diferente, né? Ele perguntou se é amigo ou inimigo. Eu falei, não, eu não sou de nenhum desses dois exércitos. Eu sou comandante de outro exército. E chega a hora de conquistar Jericó. E agora sobe a música. E olha só, como os rumores já tinham chegado a Jericó, a cidade se fechou. Ninguém entra e ninguém sai, né? Nós temos uma muralha forte o suficiente. Aí eu lembro, uma péssima lembrança, mas eu lembro do... Presídio. Não tinha. Eu estive lá. Aquela época triste. O Crônicas de Aedim? Crônicas de Aedim, cara. É verdade. É uma referência. O muro totalmente, eles se sentiram seguros lá e falaram, não, beleza, a gente se fecha aqui, eles não devem ter muitos instrumentos pra derrubar esse muro, né? Aí Deus dá as instruções, vocês vão durante 6 dias rodear aquele muro com o exército todo e voltar. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas e ao acabar essas voltas, vocês vão tocar as trombetas e dar um grito bem forte. E esse grito vai derrubar as muralhas. Na 7ª volta, né? Na hora que você mandar, né? Todo mundo vai gritar. Tá, o que eles gritaram? Eu não lembro. Alguma coisa assim. Olá, pessoas, talvez. Não sei, cara. Não, olá, pessoas não foi, cara. Tipo, olá, vizinho, beleza? Não foi, cara. Eu acho interessante que nos primeiros dias foi só uma volta, né? Tava se recuperando ainda do... Não foi por isso. Foi só pra causar um pânico, cara. Imagina os espias, cara, né? Os verdade, vigias lá em cima. Aquela multidão rodeando. Tipo um cerco sem exército, né, cara? Eles ilhados no meio, cara, né? Eu lembrei agora do Senhor dos Anéis 2. Tem duas torres. É verdade. Como é que é o nome da cidade lá que a galera chega? Helman's Deep. O abismo do chão. Pena que eles não dão volta,
mas eu imaginei, tipo assim, aquela sensação de o inimigo chegando e marchando, entendeu? Ô, bicho. Não tem que fazer, né, cara? E o duro é que Jericó sabia, né, que ia ser condenado, que eles iam morrer, né, cara? Não tinha o que falar, né, cara? Engraçado, Será que eles cara, sabiam? Eles tinham essa certeza, né, cara? Esse medo, né? Esse pavor. Cara, eu não tinha certeza. Sei lá. Eles estavam com medo. só ouviram os rumores, né? Cara, eles já entraram derrotados, cara. Não tentaram nem atacar, mandar umas flechinhas, nada, cara. É sério. Não deu gente não tempo, sabe cara. bem. Cara, eles deviam estar protegidos lá dentro. Cara, mas 6 dias eles estavam só dando uma voltinha, voltando, cara, uma volta com trombeta. No 7º, deram 7 voltas, né? E olha só que uma coisa interessante, cara, que eu achei. Quando eu tava lendo assim, né? No 7º dia eles fizeram 7 voltas, cavaram 7 voltas. Aí quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, o Josué deu uma ordem, né? Essa ordem é muito legal. Gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela. Nossa, caramba, coitada, né, cara? Que gratuito, né? Isso. Somente a prostituta! E grita, né? Matem todos menos a prostituta. Cara, eu tomei um susto mesmo quando eu tava lendo, cara. Nossa, por que falar isso? Mas, cara, dá pra imaginar muito essa cena, assim, a gente sempre lembra dos filmes, né? Em Senhor dos Anéis tem cena assim, o Coração Valente, ele na frente de todos, valente, né? Cara, é muito coração E gritando lá na frente. Imagina o Josué assim, agora chegou a hora, sabe? Aquele estrondo todo, aquele grito. E as muralhas, pasmem, vão ao chão. E cai tudo e a cidade fica desprotegida. Então eles colocaram toda a sua segurança naqueles muros, né? Devia ser algo magnífico, algo muito grande, impenetrável mesmo pelos recursos que eles tinham na época, né? Eu lembro de algumas... Eu não tive a infância na igreja, mas já folhei Bíblia infantil e às vezes mostra assim a galerinha de Jericó zombando. Vocês estão aí cantando, blá blá blá, não vai dar em nada. Vocês já devem ter visto isso também, né? Com certeza, né? Pra Vegetais. contar essas histórias eu faria isso. Vegetais tem isso? É bem a cara das coisas vegetais. Então, as muralhas caem e eles vão pro ataque. Estavam todos armados, né? Do lado de fora e entraram carnificina pura. Começa a carnificina. Mataram animais, cara. Não podia poupar nem os animais. Bebês, né, cara? Aqui na mensagem... Isso realmente eu não entendo, cara. Eu acho que eu nunca vou entender nessa vida como que foi essa carnificina e tudo, cara. Mas foi uma carnificina santa. Na Bíblia Mensagem, eles mencionam como santa condenação. Porque é complicado pra gente olhar pra esse relato de Josué, onde fala que todo mundo foi passado a fio da espada e tal, e crianças e coisa. Porque a gente já lembra de Jesus, né? Do Sermão do Monte e tal, dar a outra face. Então pra nós é bem complicado olhar Deus mandar entrar na cidade quebrando tudo e matando todo mundo e tal. Só que para aquela época era algo normal, esse herém, né, essa condenação, essa santificação ao Senhor, era comum essa pilhagem, só que Deus não queria nem que eles pilhassem. Por quê? Porque era eles eram um povo pagão, tinha que acabar e exterminar com tudo. Não podia pegar nada que fosse oferecido, né, a ídolos e tudo mais. Ainda que a gente sabe que às vezes também aí entra uma questão da palavrinha hebraica, esse todo mundo foi passado ao fio da espada, não quer dizer que todos realmente foram, entende? Mas é pra dar um sentido de que não, a coisa foi assim uma exterminação grande, a coisa foi violenta mesmo, mas não quer dizer que talvez todos tenham sido passados ao fio da espada e tal. Mas não, cara, porque dá pra entender que se não, não matar todo mundo é até pecado, é até desobediência, assim que eu interpreto. Numa interpretação literal, sim, né? Mas você acha que abre margem pra aliviar um pouco aí? Não, porque, por exemplo, assim, às vezes essa palavra, né, que expressa e tudo foi passado ao fio da espada, ou toda a terra foi conquistada, esse todo não, como é que eu posso dizer? Ele não diz respeito ao todo. Por exemplo, a gente sabe que Josué não conquistou todo o território que foi prometido, ainda que em alguns momentos na Bíblia vai falar, e Josué conquistou toda a terra, mas não foi toda a terra de fato conquistada. Agora aqui me falta mais conhecimentos no hebraico e tal, chamo o Saião de novo, né? Mas eu li em algum lugar faz tempo sobre isso, que não significa que de fato tudo foi morto, mas é claro, né, eu penso que crianças foram mortas, até porque para não propagar todo aquilo, a educação que os pais deram e tal. É um relato chocante, a gente discutiu isso já no BTcast, no Deus Mandou Matar, e é complicado, a gente não sei assim, é uma passagem difícil da Bíblia, entende? Muito difícil. E pega muito
muito, né? Principalmente quem quer desacreditar a Bíblia ou desacreditar a Deus, usa muito essas passagens como argumento, né? O Dawkins, né, ele cita essa passagem, como é que vocês podem acreditar num Deus sanguinário, mercenário, que manda matar pessoas inocentes que estavam na sua terra? Os gnósticos, né, no 2º século já utilizavam essa ideia. Não, o Deus do Antigo Testamento não é o pai de Jesus Cristo, não pode ser. Então já no 2º século da era cristã, os gnósticos já usavam esse argumento que não pode ser, porque é muito sanguinária, é uma coisa. Só que como é que os teólogos hoje em dia tentam conciliar essa ideia? Uma manifestação progressiva de Deus. Tem justamente essa ideia. O povo... Azar de quem nasceu naquela época. Pra mim essa explicação é fraca. Pode até ser a explicação mesmo. Tá? Não, mas ela é fraca mesmo. Eu acho muito fraca. Eles admitem, mas é o que eles tentam falar e argumentar pra mostrar, não, Deus com aquilo, Deus tinha um propósito. E aqui tem toda aquela ideia de que, primeiro que a gente tá falando de um Deus se relacionando com um povo. Por exemplo, não posso agora justificar os Estados Unidos invadindo o Iraque porque Deus mandou e Deus está comigo, como dizia Bush e tal, e não é isso também. Hoje em dia eu acho que isso não cabe mais porque a salvação é universal, pertence a todo mundo, todos os povos, tribos, línguas e nações e tal. Agora aqui não, em Josué a gente está vendo Javé se relacionando com um único povo, lutando somente por esse povo, e em última análise, qualquer outro povo que se colocasse no caminho, já era, meu filho, tchau, entende? Isso dentro dessa fé primitiva de Israel, que onde Deus ainda estava constituindo o povo, estava fortalecendo o povo, levando o povo para uma terra, para esse povo se estabilizar e tudo mais. Por isso, no intuito de acabar com a paganização, toda essa ideia de idolatria, porque Deus não tolera idolatria, então onde Deus meio que mandou exterminar. Prova é que o povo de Israel não extermina todos os seus inimigos e deixa alguns cananeus vivos e tal, é onde a idolatria começa a ganhar força, e o livro de Reis, e 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis estão aí pra contar a história, né? E a gente vai falar mais pra frente, quando vier outros episódios. E você acha que estará convidado? Olha, não custa tentar se convidar, né, meu amigo? É até pro pessoal entender que são de fato passagens que nos faltam argumentos em última análise, né? Os teólogos modernos têm usado essa ideia, né? De que de fato Deus mandou matar e exterminar porque zelava pela sua santidade e pela pureza doutrinária que ele já desde o tempo de Moisés vinha implantando, né, na mentalidade hebraica e tal. Se Deus teve sucesso ou não, aí é uma coisa que vou deixar para outra pessoa responder. Eu, nesses momentos assim dessas passagens, até tendo estar na possibilidade de não ser literal, sabe? Até ter alguns exageros, assim, porque quem escreveu foi quem estava perto de Josué, ou que o Josué era guerreiro. Eu considero essas possibilidades, sabe? Na verdade, eu interpreto o livro de Josué como um livro que foi escrito provavelmente, ele é um escrito mais antigo, foi terminado provavelmente, de acordo com alguns teólogos, lá no cativeiro babilônico. Então imagina um povo que está de novo cativeiro, escrevendo a sua história, repensando a sua história com Deus. Por isso que não existem muitas provas arqueológicas para todas essas guerras, essa tomada de terra e tal. Então muitos enxergam no livro de Josué como uma história romanceada da história de Israel. Eles valorizando os antepassados, valorizando toda a sua história. Para vocês entenderem mais ou menos, como é que a gente aprendeu a independência do Brasil na escola? Não foi algo... Aquele ato heróico, né? Isso, justamente. Por que isso foi... É claro, não quer dizer que eu acredite nisso, mas muitos teólogos ventilam essa ideia de que aquilo que a gente está lendo aqui no livro de Josué, e muita coisa do Hexateuco, né, que eles chamam, que é o Pentateuco mais o Josué. Oh, que bonito. Dando o Hexateuco. É igual o sexteto do jogo. Caramba. Virou sexteto. Era quinteto, virou sexteto, verdade. Aí, entendeu? Eles especulam que existe muito romanceamento porque é um povo que está reconstruindo a sua história. E tem aquele outro fator. É um povo que a sua história foi contada através da tradição oral. E muita coisa na tradição oral vai sendo complementada com o passar das gerações. Por que vai sendo passado? Eu tô com medo. Eu só tô pegando o gancho do Marcelo ali, entendeu? Porque é uma explicação que os teólogos acharam, em toda uma tradição teológica por trás, para justamente aliviar essas questões. Porque se a gente for ler muito literal, de fato a gente pira. Sabe qual que é o problema, cara? É aquilo que a gente falou do livro de Jó. Relativizar, exatamente. Sim. Porque assim, né, eu quero crer que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Sim. E se Deus está inspirando,
por que ele vai deixar entrar uma informação errada? Por que Deus apareceu a Josué como um soldado? Pra ele entender que era um deles, sei lá. Perfeito, pra ele entender a mensagem. Como é que Deus ia revelar a sua história e revelar a sua graça, a sua manifestação para um povo que vivia da tradição oral, entendeu? Então assim, Deus se utiliza da linguagem da época, que era comum a tradição oral, eles escreverem as suas histórias e romancearem as suas histórias. Que pra nós, hoje em dia, romance é mentira. Ou, por exemplo, mito é mentira pra nós. Não, isso não é verdade, não aconteceu, isso tem validade. Mas Deus não tinha que pensar que isso ia chegar na gente um dia? Eu vi o pastor Levi lá da IBAB colocando no Twitter esses dias que o Espírito Santo não é perfeccionista. Aí tu me pegou, Paulinho. É complicado, porque isso é meio teologia liberal, entendeu? E ela é perigosa e acabou com a Europa. Eu entendo tudo isso. Então, esse é o problema, cara. Eu tento não pender pra esse lado, porque se você aceita uma vez isso, tudo entra por essa porta, cara. Tudo não, né? Só que, cara, como isso aliviou a minha mente, entendeu? Porque eu entendi o Antigo Testamento como a história de um povo que está contando a sua história e como eles interpretaram a ação de Deus na história deles, entendeu? Mas enfim, isso funcionou pra mim. É claro que é muito perigoso e eu já vi muito aluno de teologia perder a fé, inclusive, porque entrou por esse caminho e tal. Eu confesso que é perigoso, mas o Marcelo deixou a bola quicando ali. Então, o meu medo é porque a teologia liberal, né, como se chama, ela é muito cômoda, né? Que ela acaba explicando tudo, mas ao mesmo tempo não explica nada, né? Deixa muita coisa aberta, sem resposta. E outra que é um passo pro agnosticismo, né? Então é uma maneira muito arriscada de você explicar a palavra de Deus. Então, assim, só para os ouvintes entenderem, são linhas de pensamento e que não tem, se você acredita na literalidade daquilo ali, você tá certo também, entende? E quem sabe você esteja até... Não, pera aí, alguém tá certo e alguém tá errado, cara. Não tem essa certo também. Os dois estão certos, como assim? Não tem como os dois estar certo. Eu tenho, assim, pra mim uma certeza, cara, que quando acabar tudo, assim, tudo foi revelado mesmo, quando a gente estiver no céu, assim, vai ser tudo tão diferente do que todo mundo pensa, cara, e vai ser uma coisa tão maluca, sabe? E a Bíblia não vai estar errada, isso que é mais importante. Não vai, mas não vai ser igual ninguém pensa, sabe? Vai ser muito doido, cara, vai pegar muita gente... De calça curta. A gente tá lendo um livro muito distante da gente, em última análise, de um povo distante, uma cultura distante, é complicado, e às vezes dá esse salto, é porque hoje em dia nós somos o quê? Essa mente positivista, história pra nós é só aquilo que aconteceu de fato e de verdade, mas a mentalidade do Antigo Oriente, era comum eles contarem histórias que ouviram dos antepassados, e essas histórias eram reais, tinham um peso significativo pra eles, entende? Então eu penso que no Antigo Testamento, e aqui eu tô até ancorado não em teologia liberal, mas tem teologia batista, boa teologia, que até admite essa possibilidade da Bíblia utilizar a linguagem mítica, não que ela contenha mitos, porque quando se fala em mitos, a gente fala em deuses, e no Antigo Testamento não existe espaço para a ação de qualquer divindade que não seja Javé, mas não quer dizer que o Antigo Testamento não possa ter utilizado a linguagem mítica para expressar verdades e conceitos que Deus queria ensinar ao povo, entende? Mas isso é uma teoria. Isso porque a gente não queria entrar em teologia nesse programa. Né? Na sequência, então, já acontece a Cana, a gente também falou no 171, mas uma coisa interessante é que eles começaram a perder uma batalha e tentaram entender, Deus não deu essa terra pra nós, né? Eles até mandaram pouca gente pra guerrear lá, vai pouca gente porque easy, tá né, fácil. Cara? Eles escolheram lá no menu do jogo, tava tudo no easy, falaram, não vamos nem gastar gente. Vai pouco lá, e apanharam, né? E voltaram com o rabinho entre as pernas. Aí Josué falou, caramba, o que tá acontecendo, né? Orou e Deus revelou que tinha alguém que tinha saqueado, né? Tinha pilhado lá em Jericó e era Acã. Acã tinha escondido. E ele vai lá e confessa o seu pecado. Corajoso, hein? Acã foi corajoso. Hoje em dia a galera ia, não, capaz, não fui eu, rapaz, tá louco. Mas ele confessa e o destino dele não foi muito bom. Nem dele, nem da família toda, né, cara? Que sofreu a consequência daquele pecado. Foram apedrejados. Toda junto, né? Foram apedrejados, foram queimados na fogueira e também tiveram a pilha de 12 pedras em cima deles. Pra coroar
voar, né? Ninguém mandou. É tudo a família inteira, né, cara? A Raab tuchou de gente lá, o flat dela, cara. Não adianta, cara. O que você faz, a sua família toda sofre consequência. Até hoje é assim, não tem como. É verdade. Vocês já sabiam conhecimentos de genética, eles não queriam passar essa linhagem pra frente, né? Aí então começam, sim, uma sequência de batalhas, né? Eles vão lá, conquistam aquele povo de novo que eles tinham perdido, né? Mais pra frente tem povo que se rende a eles e eles não matam. Acontece isso, se aliam a eles, né? Mais legal, Paulinho, nesse começo aí, assim que começou a dominação, passou por Jericó, passou por Ai, que é a primeira terra, os outros povos todos, mesmo padrão, todo mundo morrendo de medo, tentando negociar. E teve um povo que foi bem espertinho, que chegou lá falando, não, ó, a gente é de muito longe daqui, de muito longe. A gente fez pão lá em casa, ó, aqui, ó, tá tudo duro, a gente demorou tanto pra chegar aqui, que, meu, a gente tá muito longe, mas, ó, faz aqui promete pra mim que você nunca vai me pegar, nunca vai fazer nada com o meu povo. E eles prometem, falam, beleza, não vamos chegar lá mesmo, né? De repente era o próximo na lista dele. E é o primeiro povo que eles pouparam, né, cara? Ganharam no gogó, cara, no 7-1 esses caras. Cara, mas assim, se os caras fizeram uma aliança baseada numa mentira, eu acho que a aliança não vale, né? Ou não deveria valer. Mas eles juraram em nome de Deus que iam preservar a aliança. Esse é o argumento deles terem cumprido. Mas eles se tornaram escravos, né? Deus não falou nada sobre isso, cara. Nem falou que eles tinham que honrar, nem que eles tinham feito besteira em fazer aliança. Nada. Eles fizeram que... Não, mas se eu não me engano, na lei do Herém, que é essa lei aí de pilhar as cidades e tal, se o povo se entrega, você pode evitar não matá-lo e poupá-lo, né? Se o povo se entregar, é bom. Mas eles vão virar escravos. Até tem um versículo lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, aliás, ela falhou, por isso eu não lembro, que fala justamente isso, entende? Que se o povo, é bom que até negociar, é bom negociar a paz. Se o povo se render, é melhor do que lutar e tal. Então Deus já dá também essa conscientizada, entende? Mas não era essa a ordem. Esse povo foi o primeiro poupado. Beleza, viraram escravos, mas foram poupados. Mas os outros, cara, tem mais gente tentando negociar, eles não negociavam e matavam todo mundo mesmo. E essa era a ordem de Deus. É porque eles ficaram gato escaldado com essa, né, cara? Esse povinho tentando negociar, vem com um papo pro meu lado. Ô, Marcelo, acho que é Josué capítulo 9, achei aqui. O estratagema dos Gibeonitas. Isso. É, capítulo 9 de Josué. Tem a renovação da aliança que a gente pulou e tal. A gente pulou também a história de que o sol parou, que é outra coisa muito polêmica, né? Encaixar lá. Eles precisaram de mais tempo pra terminar de exterminar os inimigos. Eles não estavam nem apanhando. Na minha mente tava que eles estavam apanhando. Se anoitecesse, eles morreriam. Não, eles estavam matando, destruindo e precisavam mais tempo pra terminar de destruir tudo. Cara, na minha mente era assim também. Nós temos que chegar lá em algum lugar antes de escurecer. Mas não era, cara. Só falar, não, fica mais aqui. Tá bom, tá tão bom aqui, tá facinho e tal. Aí o controle do clique, né? Só pegaram o controle do clique ali e pausaram tudo. E ficou com sol durante quase um dia, né? E eles terminaram aquela batalha conquistando também. E aí vai caminhando, como a gente ficou muito tempo discutindo se é literal ou é mítico, temos aí uns 20 capítulos pela frente pra passar por cima e você lê aí na sua casa. Você que gosta de batalha, gosta de guerra, aqui tá um prato sangue, cheio. né? Estratégia, né, cara? Ele foi muito estrategista. Isso o Josué era campeão. Não, Ele tem morre, uma história muito ele bacana morre. que é do Caleb, cara. E essa história até merece depois ser citada. A gente inventa alguma categoria pra colocar depois. Não, coloca aí Caleb. Caleb era o sidekick de Josué, né? O que ele faz aqui na história? Ele foi prometido pra ele quando ele tinha 40 anos, a terra. Por ele ter sido um dos 2 espias, né, que voltou lá. Cara, Bibo, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? Cara, eu já falei um monte, ninguém me corrigiu. Olha só. Dá pra compartilhar o capítulo ou não? É, capítulo 14, agora que eu achei aqui. E daí tava já dividindo as terras, tal. Tem muitos capítulos que é só divisão de terra também. Verdade. Daí ele vai lá e lembra Josué daquela promessa antiga, fala, ó, Deus disse a Moisés lá que deu uma promessa pra gente e tal, e eu quero a minha terra. Já faz 44 anos que isso aconteceu, eu já tenho 84, eu tô com o mesmo vigor daquela época, e eu vou lá e vou conquistar a minha terra que Deus prometeu pra mim. Cara, muito sangue no olho, assim, cara. Era tipo Clint Eastwood, assim, imagina, sabe? Chegou lá, aquele velhão que bota respeito. Chegou lá e conquistou a terra pra ele. Levou o exército dele. O Moisés não morreu com 120 anos e enxergava bem, tinha saúde. O Caleb tava inteiraço, então, cara. Solzinho do deserto fez bem, né? Como sempre, né? Faz. Vitamina D, né, velho?
Então, o livro continua, né, com tantas coisas acontecendo aí, mas o último capítulo é muito importante para fechar bem a história de Josué, né? Josué foi um homem de Deus, realmente, que ouviu a voz de Deus em tantas situações e seguiu seus comandos e conquistou tudo que precisava ser conquistado. Vocês acham, assim, que o Josué não deixou um sucessor capaz, assim, como Moisés fez com ele? Eu sempre tive essa impressão, assim, sabe? Que ele não preparou ninguém. Assim. Estrategista de guerra, né, parceiro? Não tem tempo pra treinar, né? É interessante, você falou que ele era um homem de Deus e tal. É muito legal a gente frisar isso, a preocupação de Josué, mesmo sendo um homem de guerra e tal. Mas talvez ele não preparou um sucessor à altura, mas uma preocupação o cara tinha, preservar a lei do Senhor. E até o capítulo 23, que depois, passado muito tempo, que Deus, né, que o Senhor dera repouso a Israel e tal. Esse repouso até, ou seja, o povo tá tranquilo, tá cultivando, tá criando. Mesmo assim, o Josué vai lá, pessoal, temos que atentar para a lei do Senhor, a gente não pode esquecer, porque é uma tendência do ser humano de quando tá tudo bem, tudo tranquilo, deixar Deus de lado. E penso que o Josué teve muito essa preocupação de enfatizar a lei do Senhor, aquilo que ele recebeu, que ouviu do próprio Deus e tal, ele quis, né, aplicar para o povo. E aí é onde vem o capítulo 24, onde ele se despede do povo. E eu penso que essa marca, né, como líder da aliança também, foi uma espécie de líder da aliança, ele enfatizou muito, pessoal, não adianta a gente estar aqui agora na terra, tá tudo legal, tá tudo calmo, a gente tá repousando, mas se a gente esquecer a lei do Senhor, pode dar caca. Mantenha o foco, né? Mantenha a visão. Não vamos deixar esquecer de Deus porque a gente ficou bem, né? Que é o que acontece naturalmente na vida de tanta gente até hoje, né? Você busca Deus quando você tá necessitado. Quando você chega no topo, na conquista do que você tanto sonhava, Deus pode ficar de lado que agora eu não preciso mais dele. Fazendo até um paralelo à teologia da prosperidade, é mais ou menos isso, né? O pessoal usa esse, você vai chegar na sua terra prometida e tal. O pessoal chega na terra prometida, tipo, recebeu a bênção, é isso aí. Valeu, Deus, um abraço. Até a próxima conquista. Aí então Josué reúne todo o povo e vai declarar aqui o segundo versículo mais cantado do seu livro, né? Na verdade são os dois versículos aqui, Josué 24, 14 e 15. Ele se coloca diante do povo e diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que legal. Você pode escolher servir quem você quiser, mas eu e toda a minha família estamos dispostos a servir ao Senhor. Aí vem a hipocrisia generalizada no versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses e tal. E a gente sabe que a história de Israel não é o próprio livro. Porque no próximo capítulo, já é o primeiro capítulo de Juízes, a gente já vê que cada um andava pelo seu próprio caminho e se esqueceu de Deus, e Deus, a ira do Senhor se acendeu contra eles, né? Lá naquela terra que eles haviam tanto sonhado e conquistado, se esqueceram de Deus, infelizmente. É um povinho, né, cara? Tá louco. Cara. No apelo, na hora do apelo, assim... Estamos aí, é nóis. Na hora do apelo, levantar a mão e ficar emocionado chorar, é fácil, né, cara? Mas depois, realmente... E o legal é que Josué avisa isso, né, cara? Vai lá no 19, no 20, ele fala: quando vocês abandonarem o Eterno para servir aos deuses estrangeiros, ele castigará vocês com rigor. Ele aniquilará vocês, depois de todo o bem que fez a Israel. Mas o povo retrucou: não, vamos servir ao Eterno. Mas daí tá lá, né? 722 e 586, né? O cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. Aí o povo colheu, né? Tudo aquilo que plantou. É a história da humanidade aqui, né? O povo de Israel acho que representa o livro de Juízes, pegando aqui esses altos e baixos e tal. Cara, é a história humana, é a nossa história. E aí só revela uma coisa: a graça de Deus, né? O Antigo Testamento pra mim é justamente, agora usando um pouco a linguagem David Keelan, eu sei que eu não gosto também, mas eu vejo isso. Eu vejo um Deus apaixonado mesmo no Antigo Testamento, porque, cara, um Deus que engoliu muito sapo, aguentou muita coisa do povo de Israel, mesmo, né, permitiu os 2 cativeiros, mas ainda assim permitiu que o
povo voltasse, se reestruturasse, até que veio Jesus, né? É um Deus que correu atrás do seu povo, eu vejo muito isso. E que sempre avisou, pessoal, não façam isso. Pô, eu tô avisando que vocês vão se dar mal. E o povo vai e faz, o povo é condenado, castigado, mas Deus vai lá, levanta de novo. Tipo, parece que Deus nunca deixa a peteca cair com o povo, entende? E assim somos nós, eu penso que somos nós. Tem hora que a gente cai feio mesmo, mas daí Deus vem e levanta, daqui a um tempo a gente vira as costas de novo pra Deus, e Deus de alguma forma tenta se aparecer pra nós. Não que Deus fosse um boboca também, né? Um boboca correndo atrás igual um... Não, mas eu penso que Deus, assim, ele toda hora ele tenta fazer alguma coisa pra chamar a nossa atenção, assim. Sei lá. Ficou muito. A música emocionante tava subindo, aí você solta um sei lá, cara. Que certeza é essa? Não, é a certeza. Não foi pra isso que eu te chamei aqui, não. Foi pra trazer respostas. Caramba, velho. Não, mas é que assim, eu também não quero imaginar um Deus muito frágil, entende? Que fica chamando a nossa atenção, isso, né? Fica pulando na janela. Olha aqui, isso, né? Exato. Isso, eu queria evitar esse extremo, mas ao mesmo tempo, pela história do povo de Israel, eu vejo que Deus sempre dá um jeito de fazer o seu povo se voltar para ele, entende? É verdade mesmo, cara. Se Deus fosse queimar todo mundo, cara, que pisa na bola, ninguém tava aqui. Esse podcast não estaria sendo gravado. Exatamente. Então a história de Josué chega ao fim com sua morte. Ele morre com 110 anos, com certeza com a sensação do dever cumprido, né? Da corrida completa, como a de Paulo. E foi enterrado lá na Nova Terra, e junto também, não no mesmo túmulo, mas na mesma terra, foram enterrados os ossos de José, que eles trouxeram. Imagina, ele morreu muitos anos antes do povo sair do Egito, né? Quantos anos? 400 anos, né? O povo ficou no Egito depois que José levou a sua família pra lá. Então eles guardaram os ossos, mais 40 anos no deserto, tinha alguém carregando esses ossos pra enterrar lá na Terra Prometida. Como essa pessoa demorou com esse negócio? Não, passou de geração em geração, né? Foi usado até como arma, né, cara? Pegaram o fêmur lá e pau! Será que já não era o esquema de múmia já, cara? Não, cara. É no Egito, cara. Vieram de lá, mas... será que eles tinham toda essa tecnologia no deserto, tudo, cara, pra ficar... Não, mas não, fizeram a múmia no Egito. Uma vez e boa, né? Eles levaram a múmia só. Tá mumificada. Sarcófago carregando no meio do deserto. Que não tinha essa palavra múmia no hebraico, cara, mas senão... Cara, em relação a Josué, o Lassor fala no livro dele que ele é o único no Antigo Testamento a se levantar como herói político e militar de história imaculada. Ou seja, foi o único cara que teve um currículo, né, uma vida ilibada e, tipo assim, um caráter íntegro, não pisou na bola. Tu vê, segundo o Lassor aqui, introdução ao Antigo Testamento. Nessa hora, Davi abaixa a cabeça triste. Eu tô chorando aí. O segundo versículo mais cantado de Josué, depois de Josué 1:8, que é... Eu e a minha minha parte casa. de ti mesmo, livro dessa lei. Pô, eu achei que era eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu, Não, eu tô zoando. Não é não. Tá. É essa mesmo. Minha casa e eu serviremos a Deus. Tem a do André Valadão também. Oh, yeah, tocou no meu casamento, cara. Eu e minha casa. Nossa, música chata. E quem canta aquela? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Parará. Você.